Eu vou começar falando um pouco o que significa o Coletivo DAR. Ele foi criado a partir da proibição da Marcha da Maconha em 2009, no sentido de discutir de forma desentorpecida e horizontal o tema drogas, além disso divulgar essa informação a todos que têm interesse sobre o tema. Partindo desse ponto, a gente já está há 2 anos realizando atividades de formação com cientistas, pesquisadores, professores e profissionais de várias vertentes, né, sobre o tema drogas, como a sócio-histórica, a médica, a jurídica, a econômica, a cultural, e todos eles com uma convergência, né, que é um prisma antiproibicionista. O Coletivo DAR ele apoia a ideia que, antes do uso de substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas, ser considerado um problema de justiça, ou ainda mais, ser considerado um problema de saúde, ele deve ser pensado, sobretudo, como uma questão de liberdade individual e uso do próprio corpo. Para começar, então, a discutir um pouco sobre psicodelia, o termo psicodelia ele tem origem no grego, significa manifestação da alma, e a experiência psicodélica ela é caracterizada por aflorar aspectos da mente anteriormente desconhecidos, inusitados e trazidos por uma sinestesia complexa e um entendimento abrupto de situações subjetivas antes imperceptíveis. O Aldous Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo, ele dizia que para sondar o inferno ou elevar-se ao angélico, tome uma pitada de psicodélico. Ou seja, explorar, atingir o conhecimento através da mudança da percepção é a receita trazida por Huxley. Um contemporâneo da sua época era o professor Albert Hofmann, que em 1938, na Suíça, sintetizou o LSD-25, aperfeiçoando moléculas extraídas do fungo denominado ergot. Ele iniciou uma série de pesquisas com essa molécula, acreditando ter encontrado um poderoso medicamento, o qual a priori testou no tratamento do alcoolismo e de disfunções sexuais. Evidentemente, uma parcela das pessoas elas sofrem pelo mau uso dessas poderosas substâncias. Porém, o coletivo acredita que as nossas políticas não devam ser pautadas considerando apenas os riscos, mas toda a instigante experiência que os psicodélicos oferecem. Assim, eu inicio a atividade apresentando a vocês, aqui ao meu lado esquerdo, o professor de História Moderna do Departamento de História da USP, o professor Henrique Carneiro, e à minha direita, o professor livre-docente do Departamento de Psiquiatria daqui da Unifesp, o professor Dartil Xavier. E eu queria dizer que o tema dos psicodélicos, das substâncias conhecidas como psicodélicas, ele é um dos mais importantes da história da ciência, eu diria da história da filosofia e mesmo da história política do século XX e agora do século XXI. E é uma lástima que esse tema permaneça ainda mergulhado num tabu extremamente grande, muito maior inclusive do que aquele que diz respeito às drogas mais conhecidas e de uso mais corriqueiro, como por exemplo a maconha ou outras. São das substâncias mais instigantes da farmácia contemporânea e as aplicações, tanto clínicas como em âmbitos muito diferenciados da própria vocação terapêutica da atividade clínica, por exemplo, usos filosóficos, estéticos e etc., permanecem ainda extremamente limitados. Então, por exemplo, uma coisa que eu queria comentar logo de início é que o ideal, em algum momento, seria que a gente pudesse debater essa temática, por exemplo, do LSD ou de outros psicodélicos, não apenas como um discurso sobre um fenômeno, mas efetivamente experimentando essa substância. Eventualmente, no futuro, vamos poder ter simpósios ou, enfim, círculos de debates
em que se possa discutir a temática psicodélica sob o efeito das substâncias psicodélicas. Seria bastante interessante um círculo de discussão intelectual, filosófico, etc., que pudesse exercitar, enfim, essa faculdade do espírito que é intensificada, que é até despertada pelo uso dessas substâncias. Eu escrevi um texto uma vez, num livro que foi publicado com outros colegas, que eu denominei no meu capítulo de Odisseia Psiconáutica, porque o termo Odisseia, enfim, se presta muito bem à descrição desse tipo de fenômeno, na medida em que é uma metáfora da viagem, e psiconáutico, que é o termo que o Ernest Junger, um escritor alemão, forjou nos anos 70 para designar justamente um tipo de navegação que não é uma navegação física na materialidade dos mares ou do espaço, mas é uma navegação interior. Daí essa ideia de psiconáutica. Ora, a navegação interior, a busca, enfim, de um conhecimento de si mesmo, muito antes de ser um apanágio, assim, uma condição específica da experiência dos psicodélicos, é um dos elementos centrais de toda a reflexão filosófica e epistemológica humana. Diz respeito, inclusive, à própria constituição da teoria do conhecimento. E nasce, de certa forma, como parte da grande revolução científica moderna, que vai constituir não só as ciências da natureza, mas vai constituir aquilo que vai ser chamado de ciências do espírito. Sobretudo em alemão, isso vai ficar muito distinto, né? A Geistgeschichte e as ciências da natureza. Bom, o que é essa ciência do espírito, então, afinal? É exatamente a tentativa de problematizar a questão da subjetividade. E os psicodélicos, depois eu vou me referir um pouco mais detalhadamente à especificidade dessas substâncias, mas eles são apenas prismas, digamos assim, para esse exercício da descoberta e do conhecimento de si mesmo. Portanto, são instrumentos de investigação da consciência. E a consciência é uma instância filosófica e estética que foi extremamente explorada, não só pela ciência, mas pelas artes, em particular pela própria literatura. A descrição da consciência, da subjetividade, dos estados da alma, tem sido uma das grandes virtudes do esforço literário. E, particularmente no século XIX, passou a existir uma dimensão da consciência vinculada não só à ideia que surge na história da filosofia clássica, que é de uma espécie de filosofia do sujeito, no qual o sujeito emerge como uma espécie de ego autoconsciente, mas é também a ideia de que existem espessuras na consciência que não estão acessíveis, não estão à tona, digamos assim, da própria consciência imediata. Na descrição desses estados de consciência, os três mais evidentes eram aqueles que fisiologicamente constituem a vida humana, que seria, enfim, a vigília, o sono e o sonho. Mas, além desses, começou a se discutir no século XIX outras espessuras, mesmo do estado de vigília. E houve alguns autores que foram bastante felizes em definir uma ideia de que a consciência não era um foco cognitivo único, mas era um palincesto. Palincesto é a descrição dos pergaminhos que tem diferentes textos que foram sendo colocados e depois apagados, mas que podem restar ainda vestígios, reminiscências dos textos anteriores. Então seriam, digamos, camadas sobrepostas de textos. São três autores que Max Müller, que escreveu um livro chamado O Imaginário das Drogas, destacou como grandes, digamos, exploradores dessas espessuras da consciência, que foram o De Quincey, o Proust e o Freud. E esses três fizeram isso, de certa forma, com a ajuda de um veículo que foi as drogas. De Quincey com o ópio, Proust com o chá, que passa assim, em busca do tempo perdido, o grande elemento que permite o desvendamento dessas espessuras da memória, que não são acessíveis simplesmente de acordo com a vontade humana, mas são, enfim, emergem muitas vezes por vontade própria. E, finalmente, o Freud, não só com os usos da cocaína, mas com toda a sua especulação sobre as instâncias do inconsciente, etc. Então, podemos dizer que as drogas emergem como psicoscópios no século XIX, que permitem a identificação desses estados de alma, uma espécie de cartografia da alma. Desses psicoscópios, dois são mais conhecidos, até pelo senso comum da maioria das pessoas, que os utiliza habitualmente, que são os excitantes e os sedativos. E os excitantes do café, as anfetaminas ou a cocaína, e os sedativos, enfim, dos opiáceos aos
benzodiazepínicos, a um conjunto de fármacos que levam à tranquilização, enfim, digamos, à sedação e até mesmo ao sono. Agora, há um terceiro campo, que é o que trata hoje o debate, que seriam aquelas substâncias que não são propriamente nem excitantes nem sedativos, mas são manifestadores do espírito, no sentido etimológico da palavra psicodélico, que o Renato mencionou. O primeiro critério para o estudo dessas substâncias surgiu como parte da tradição da Revolução Científica em base a dois, digamos assim, pressupostos. Um é o do ceticismo metodológico, e o outro é o da experimentação. E a experimentação entendida nos seus dois sentidos, de experiência e de experimento. Porque qualquer ciência da subjetividade tem que dar conta de forma inseparável dessas duas instâncias, da experiência e da experimentação, como forma de autoconhecimento. Ou seja, não existe possibilidade de estudo desse campo do conhecimento das ciências da subjetividade sem a autoexperimentação. Essa autoexperimentação ficou, inclusive, conhecida pelo termo bioensaio e foi a base da própria descoberta dos fármacos que foram, em primeiro lugar, conhecidos pelos seus próprios desenvolvedores em experiências, enfim, em autoexperiências. Desde o Arthur Heffter, que em 1897 foi o primeiro a extrair o princípio ativo de uma substância psicodélica, a mescalina, do cacto peyote, até o próprio Hoffman, que inclusive teve esse bioensaio de uma forma involuntária na primeira vez, quase que por serendipidade, ou seja, aquelas descobertas científicas que se fazem por acidente, sem a intencionalidade, até o Schubin, que é um dos grandes psiconautas e dos grandes psicofarmacólogos que desenvolveram esse tipo de fármaco psicodélico, que ainda está vivo até hoje, né? E em todos esses autores, o que desponta é a ideia de uma inseparabilidade entre a experiência e o experimento. Quer dizer, o experimento não pode ser numa cobaia externa. O experimento é sempre auto-experimental. Eu comparo isso com a questão da cronobiologia. Eu acabei de vir essa semana de uma ida às cavernas do Petare, da Caverna do Diabo. Eu conhecia já a Caverna do Diabo, do Petare nunca tinha ido, fiquei fascinado e tal, cheguei lá ontem. E aí fiquei me lembrando muito do Michel Siffel, que em 1962 fez um experimento que ficou conhecido como Operação Tempo, na França, e essa experiência era para descobrir o sentido subjetivo do tempo. Então ele se isolou em uma caverna sem nenhum marcador temporal, nem relógio, nem a alteração de ciclos de luz e sombra, e descobriu, enfim, que numa condição como essa, depois de algum período, você fica com outros ciclos. O caso dele era o de 36 horas, 24 acordado e 12 dormindo. E depois há uma compressão do sentido subjetivo do tempo, porque quando terminou o experimento, eu não me lembro quantos meses foram, acho que 3, ele achava que tinham passado apenas algumas semanas. Ele ficava o tempo todo, levantava, ligava o telefone, dizendo, acordei, agora eu vou me alimentar, agora eu vou dormir. Então ficava monitorando tudo que acontecia, mas sem ele saber qual era a passagem do tempo. Bom, essa experiência foi denominada de espelionáutica. Ele ficou conhecido como um espelionauta, espelho de caverna, de espeleologia e náutica, enfim, dessa navegação psíquica. Porque também a cronobiologia se baseou na busca de um sentido subjetivo do tempo, que tinha que ser necessariamente uma autoexperimentação.